Olá, papai e mamãe, como vocês estão? Que saudades de cada um de vocês. Eu estou aqui hoje porque eu quero trazer algo importante para vocês. Estivemos tendo algumas reuniões virtuais com o Ministério da RCA e nós, como corpo de Cristo, entendemos que precisamos estar dando um suporte maior às nossas crianças neste momento, E porque entendemos que nós adultos sofremos muitas mudanças com todo este cenário que estamos vivendo e as nossas crianças também estão vivendo estas mudanças, Às vezes a gente acha que só nós estamos sentindo tudo o que está acontecendo, mas as nossas crianças também estão sentindo. E eu tenho ouvido relatos de muitas mães, não só da igreja, mas muitas mães do ambiente em que eu trabalho, das escolas do meu filho. E tenho visto que as crianças estão tendo emoções relacionadas a todo esse contexto. Então, o que nós optamos como Ministério da Rede de Crianças do Ministério Apostólico Ágape é que nós vamos estar retomando algumas coisas, algumas ideias e alguns conceitos do projeto Emoções. E é por isso que hoje eu estou aqui especialmente para falar para você, papai e mamãe. Eu preparei um material aqui para poder dar uma breve aula. Eu posso chamar de aula porque é um conteúdo de tudo aquilo que eu tenho aprendido, estudado acerca desses assuntos. Então eu quero que você tire um tempinho aí agora do seu momento, do seu dia, para ouvir esse vídeo, para estudar um pouco comigo, entender um pouco alguns aspectos conceituais acerca das emoções e acerca da inteligência emocional e das funções das emoções na nossa vida. Justamente porque neste momento em que há um desequilíbrio de algo que nós vínhamos estabelecendo como rotina, adaptação, já tínhamos um contexto seguro, estável e de repente esse cenário muda. Então, existem crianças que podem não estar sabendo agora, neste contexto de mudança, se comportar. Então, eu quero trazer estes conceitos para você hoje, para que você possa estar hoje tendo um entendimento conceitual que vai te ajudar na prática com o seu filho, na prática com a sua família, e que vocês vão conseguir passar por isso juntos e vão potencializar aquilo que vocês já têm, que já é forte em vocês. Porque a partir do momento que nós identificamos em nós as nossas emoções e aonde eu preciso ajustar, eu começo a desenvolver melhor a minha inteligência emocional e isso me dá habilidade para eu conseguir passar pelas circunstâncias adversas de uma forma mais natural e de uma forma mais madura, se assim eu posso dizer. Então vamos me acompanhando, tá? Eu quero que depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu fale mais destrinchado ou mais detalhado, podem depois enviar mensagens pra gente, pode entrar em contato com a gente, tem um grupo de mães, pode entrar em contato direto no Instagram também. A gente está aqui aberto para estar ajudando vocês em tudo que vocês estiverem precisando nesse aspecto, amém? Então vamos lá. O que eu queria trazer hoje para vocês? Eu queria trazer um pouquinho do conceito de emoções, porque a gente fala assim, o que são emoções? É muito simples, é um sentimento que eu tenho em determinada situação, mas não é bem isso, As emoções, elas são fenômenos expressivos e de propósitos de curta duração, que envolvem sentimentos e ativação que nos proporcionam uma adaptação às oportunidades e aos desafios que enfrentamos durante eventos importantes da vida. Repare que só o conceito de emoções já me diz muita coisa. São sentimentos de curta duração que têm um propósito de me fazer enfrentar eventos da nossa vida. Então, pastora, está me dizendo que eu senti dor, que eu senti medo, isso vai me ajudar a enfrentar eventos na minha vida? Sim,
mas quando eu tenho esses sentimentos de uma forma madura e quando eu permito que eles sejam expressados de uma forma coerente e regulada. Então, muitas vezes o que acontece com as nossas crianças é que em determinadas situações adversas, essas emoções, elas vêm de uma forma tão explosiva que elas têm a capacidade de modificar o comportamento, mas não para adaptar a essa situação adversa, mas sim para trazer um desregulamento, porque ela não consegue regular a sua própria emoção. Então, eu queria abordar um pouquinho sobre as emoções básicas, que são as emoções principais que vão nos estar ajudando nesse enfrentamento de situações adversas e no nosso dia a dia. A gente costuma dizer que nós temos 6 emoções básicas. Quais são elas? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a surpresa e o amor. Então, 6 emoções básicas são as que vão nos ajudar no nosso dia a dia, que vão aparecer em constante, vamos dizer, uma constante no nosso dia, né? Então, eu queria salientar algumas coisas, alguns detalhes de cada uma delas para que vocês possam entendê-las melhor. A alegria, ela é um sentimento extremamente importante e ela advém de situações que nos tiram de uma neutralidade. Então, todo ser humano, ele tem um momento na vida que ele é neutro. Ou seja, é aquele momento que você olha e fala assim, por que você tá com essa cara? Nada, eu não tô sentindo nada. Então, eu costumo chamar esse momento de que é o momento do nada, é o momento da neutralidade. Eu não preciso, em todos os momentos, estar sentindo alguma coisa. Então, quando eu tenho uma situação que me deixa muito feliz, ela me tira desse momento de neutralidade e me eleva a um sentimento de prazer, de satisfação, de regozijo. Isso é alegria. Então, é muito bom eu ter alegria, mas se essa alegria, ela me faz ter ações, às vezes, muito intempestiva, eu posso tomar condutas que eu posso me arrepender depois. Então, um exemplo, às vezes a gente está tão alegre, recebeu, por exemplo, uma promoção no trabalho, e aquela alegria ali me faz ir e comprar a primeira coisa que eu vejo na rua. Então, poxa, fiquei feliz, fiquei alegre, eu vou comemorar, eu tenho direito? Tenho. Mas é uma atitude que muitas vezes não é pensada e calculada. E às vezes o gasto que você tem por aquela comemoração excedeu ao seu planejamento financeiro. Então repare que se eu não tenho uma alegria e eu não consigo regular minha alegria conforme as minhas necessidades diárias e minhas metas e os meus planejamentos, essa alegria pode ser prejudicial. Então, uma emoção que vem para me fazer um bem, se eu não consigo regulá-la de forma satisfatória, ela pode me causar um prejuízo. Então, da mesma forma, a criança. Uma criança, quando ela está alegre e ela não sabe regular a emoção dela, ela pode ser extremamente explosiva. Aí ela pode trazer comportamentos associados a isso, gritando, pulando, apertando o irmão, por exemplo. Então isso fica muito exagerado, ela não consegue monitorar essa alegria e essa alegria ela é transmitida de uma forma além do que é o necessário. E esses comportamentos vão ser mediados conforme essa exacerbação desse sentimento. Eu acho que deu para entender um pouquinho e exemplificar um pouco aí do que é um sentimento que é benéfico, mas que ao mesmo tempo, se ele não for regulado da forma correta, também pode me causar um prejuízo, né? Ou não vou nem chamar de prejuízo, mas pode me causar uma situação contrária ao que eu tinha esperado ou planejado já no meu momento de neutralidade. Um pouquinho da tristeza. Pastora, eu não consigo ver nada de positivo na tristeza. A tristeza só nos faz nos sentir inferiores ou para baixo, ou até mesmo beira aquele momento de solidão, de angústia. Ok, a tristeza traz tudo isso. Mas a tristeza, ela é um sentimento, é uma emoção que nos traz proteção. Então, um exemplo, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, né? De vermos situações que nós
não estamos acostumados, nos gera um pouco de tristeza. Estamos tristes porque não estamos vendo as pessoas que amamos, estamos tristes porque estamos vendo muitas pessoas com os trabalhos, os empregos, né, sendo prejudicados. Então, este ambiente de tristeza, ele gera em nós, quando trazido de uma perspectiva madura e com a inteligência emocional, ele nos tira de uma posição de passividade para uma posição de atividade, de pró-ação. Então, poxa, se eu estou vendo que o meu irmão, ele está passando por um momento difícil, eu estou triste por ele. Eu vou ficar somente chorando e angustiada? Não, eu vou fazer algo por ele. Então eu me movimento, né? E aqui eu quero trazer o exemplo das nossas amadas irmãs da igreja que estão se levantando, as diaconisas. Eu não vou nem citar nomes porque eu posso esquecer de alguma, mas que tiveram a ideia de transformar, né, a doação do quilo de amor em você ganhar uma máscara em troca. Em vez de você comprar a máscara, você vai dar o alimento e vai ganhar a máscara em volta. Mas eu tenho certeza que essa ação, ela surgiu de um ambiente que foi primeiro uma tristeza que veio no coração, né? Uma angústia que veio porque irmãos estão precisando de comida. Mas essa tristeza, ela se transformou em algo que trouxe ideias que mudassem essa situação. Então entendam que até um ambiente de tristeza, uma emoção que a princípio pode ser ruim, ela pode nos tirar de uma neutralidade para nos movimentar, para ter ideias que nos tirem deste ambiente de tristeza. Então, comece agora a entender o seu filho. Ele entra em um ambiente que é de tristeza, e o que nós precisamos fazer por ele é mediá-los para que a gente crie oportunidades para que ele crie ideias e situações que tirem ele daquela tristeza. Quando a pessoa não tem essa capacidade, ela vai se afundando cada vez mais, e é onde entram os sentimentos de solidão, de depressão, porque a pessoa, em vez de conseguir ter alternativas para sair do ambiente da tristeza, ela se fecha mais e ela se deteriora mais. Então a tristeza exagerada também é ruim, é maléfica, ela traz prejuízos. Então repare que toda emoção em excesso, ela vai trazer prejuízo à nossa adaptação, mas ela sempre vai ter um ponto de positivo para a nossa adaptação. Então entendam que esse ambiente de tristeza gera em nós a vontade de sair desse ambiente. É como se eu não quero ficar triste, eu preciso de algo para sair dessa tristeza. E quando eu me conecto com os céus trazem para mim a resposta para que eu saia deste ambiente de tristeza. Então, muitas vezes a resposta para o ambiente de tristeza do seu filho está em você, né? Então, pergunte aos céus como eu posso fazer com que o meu filho crie ideias e reflita sobre a tristeza que ele está sentindo por não estar na escola, por não estar podendo sair. Como ele mesmo pode criar ideias para sair desse ambiente? Às vezes você só precisa dar um start para ele, uma luz para ele, dar uma ideia inicial que ele vai gerar outras ideias e vai conseguir sair desse ambiente de tristeza que ele pode ter entrado, né? Então, vamos passar aqui adiante um pouquinho. E eu quero falar um pouco do medo, né? Então, nós estamos enfrentando esse ambiente de medo. E o medo, ele é das emoções mais importantes para a nossa sobrevivência. Porque o medo, ele nos priva de situações que nos colocam em risco. Então, quando temos uma situação que é adversa à nossa sobrevivência, que eu não tenho certeza se aquilo pode me trazer algo de ruim, algum prejuízo para a minha vida, imediatamente o meu corpo faz com que o meu coração se acelere, com que eu sinta um mal-estar, com que eu sinta uma angústia interna, e isso gera essa emoção que é o medo. Eu não quero viver aquilo porque eu não sei o que é que me aguarda. Então o medo, ele não me faz avançar em algo que eu não tenha certeza do resultado daquilo.
E isso gera em mim uma precaução para que eu não avance, eu não tome nenhuma conduta, eu não tenha nenhum comportamento que coloque em risco a minha vida. Então, se de repente, vou dar um exemplo, quando eu vejo uma situação que pode ser um assalto, que pode ser um animal que é um animal selvagem, por exemplo, se aproximando, o meu corpo vai me trazer este medo para que eu não vá para aquela situação. E eu tendo a fugir daquele ambiente. E isso vai me proteger e vai me resguardar daquela situação que poderia colocar em risco a minha vida. Então, trazendo para a nossa realidade hoje esse ambiente de medo que nós estamos sentindo em circunstância de uma pandemia, né? Este medo, ele quando é regulado, ele vai trazer benefício para nós? Vai. Porque eu vou ter medo de me contaminar, eu vou ter medo de tomar alguma atitude que é contra aquilo que eles estão orientando, e isso vai me proteger. Agora, se eu começo a ter um medo em excesso, eu começo a me angustiar demais, aí eu começo a trazer um sentimento de muita neurose, que é que o povo, né, leigamente, ou que a gente chama, né, os mitos e as expressões coloquiais, começa a entrar em neurose. Ah, não posso encostar nisso, não posso fazer. E aí você começa a não querer nem sair do seu quarto. Então, esse nível de precaução e de angústia e de exacerbação é em excesso e começa a gerar um sentimento que é além do que é necessário para a sua proteção, né? Então, precisa haver este equilíbrio. Então, aí eu quero que vocês comecem a se autoavaliar e vejam o nível que estas emoções estão em você hoje. Porque a depender de como você, papai e mamãe, estão trabalhando com esta emoção, é que o seu filho também vai conseguir sentir em você a segurança ou não, né? Então, tem momentos em que o nosso medo ele pode estar mais latente e é normal, mas eu preciso trazer este medo para o equilíbrio, né? E dizer, não, eu não preciso exagerar demais, porque esse exagero demais não vai me proteger em excesso, ele vai começar a trazer prejuízo para a minha própria existência, porque o medo em excesso vai gerar uma angústia exagerada, que vai começar a trazer mais tristeza do que o normal, e isso vai me trazer uma depressão, uma solidão em excesso, né? Sentimentos físicos mesmo, de taquicardia, de sudorese, de mal-estar, perda de apetite. Aí o meu corpo vai começar a sentir aquilo que a minha emoção em excesso está trazendo. Então, para que eu consiga trazer uma regulação das emoções para os meus filhos, eu preciso me autorregular. Então eu quero que você também, neste momento em que você está aí meditando comigo, aprendendo comigo mais um pouquinho sobre a emoção, comece a pensar como é o nível do seu medo. E aí, se você identificar que você está em excesso nesse medo, vamos trazer isso ao Pai. Vamos trazer isso ao Espírito Santo, que é o maior mediador que nós podemos ter das nossas emoções. Repare que o fruto do Espírito, ele é exatamente um mediador de emoções. Domínio próprio é eu conseguir controlar aquilo que eu sinto para ter condutas que são coerentes. Então, se a minha emoção pipocou, ela foi para um nível hard de exacerbação, eu preciso do Espírito Santo para trazer o domínio próprio, a mansidão e voltar a trazer o meu ambiente de neutralidade. Porque quando eu estou com qualquer emoção exagerada, eu não consigo tomar condutas, ações e comportamentos que são plausíveis, que são condizentes com a minha realidade e com até as metas que eu programei para a família ou para mim mesma, metas profissionais. Eu vou fugir daquilo que eu tenho como propósito para mim mesma. Então, eu preciso de ter uma neutralidade para tomar muitas das minhas decisões no dia a dia. E essa neutralidade, quem consegue trazer para nós é o Espírito Santo. Então eu quero trazer para você hoje, papai, esse entendimento do que são as emoções em nossas vidas, como elas funcionam,
mas trazer para você o entendimento bíblico e espiritual de que nós temos o Espírito Santo que produz em nós o fruto do Espírito, que é o maior mediador que nós temos dessas emoções. E é Ele que vai nos ajudar a ter a inteligência emocional. Pastor, o que é inteligência emocional? Então vamos lá que eu vou trazer esse conceito também de inteligência emocional, né? Antes de trazer esse conceito de inteligência emocional, eu quero só trazer um pouquinho o conceito, né, da importância e eu entender quais as funções das emoções. Então, as duas principais funções das emoções, dentre tantas, né, eu trouxe aqui uma coisa muito simplificada para vocês, para que fosse até mais fácil e didático, mas uma delas é o coping, assim que se chama. O que é o coping? É o conjunto de estratégias que nós usamos para nos adaptarmos a situações adversas e estressantes. Então, coping é aquilo que eu uso como estratégia para eu me adaptar a uma situação estressante e adversa. E socialização é aquilo que eu consigo fazer com essa situação adversa para estar inserido no meio social. Então, vamos olhar para o nosso ambiente de agora. Nós estamos precisando de ter o nosso coping, ou seja, o nosso conjunto de estratégias extremamente ativos. Porque eu preciso de estratégias para eu conseguir agora me adaptar nesse ambiente adverso e estressante. E esse coping, essas estratégias reunidas, é que essas funções das emoções é que me fazem ter esse coping. Então, todas as minhas emoções me ajudam a ter esse conjunto de estratégias. Mas essas estratégias e esse conjunto de emoções, quando bem utilizados, é que a gente chama de inteligência emocional. Então, inteligência emocional nada mais é do que a capacidade para se perceber a emoção e também a capacidade para compreender e regular essa emoção. E isso que vai me produzir esse crescimento emocional, que é o que a gente chama de crescimento intelectual das emoções. Não adianta nada eu conhecer as minhas emoções se eu não consigo regular as minhas emoções. Então, eu preciso que hoje vocês comecem a ter esse entendimento de que eu sei já alguns conceitos de emoções, né? Eu trouxe para vocês só esses 3 para também o vídeo não ficar muito longo. Depois eu posso trazer um pouco mais das outras emoções, se vocês quiserem. Mas a inteligência emocional é justamente essa capacidade de perceber como eu estou hoje, como eu acordei hoje, qual a emoção que está mais latente em mim hoje. Eu estou com mais medo do que ontem? Eu estou mais triste hoje? Como é que eu estou conseguindo trazer alegria para esse nível que me promove uma satisfação, uma realização no meu dia a dia? Ou que eu tenho estado mais com essa angústia, com esse aperto no peito, com este medo que está exagerado? Eu não estou conseguindo conversar com os meus filhos de uma forma neutra. Não estou dizendo que você vai conseguir 100%. Muitas vezes eu tenho que parar, tenho que respirar, porque é mais difícil. Nós estamos sem escolas, nós estamos tendo que dar conta das atividades da escola em casa. Então tudo isso mexe com esse processo nosso adaptativo. Mas eu preciso que você se reconheça aonde é que está mais exagerado, aonde é que está perdendo o equilíbrio. Porque aonde você perder esse equilíbrio é que você primeiro precisa se ajustar, para depois ir conseguir identificar no seu filho qual é a emoção que ele também precisa regular. E a criança, ela não consegue fazer isso sozinha, né? Então a criança, ela vai precisar de um mediador para conseguir regular sua própria emoção. As crianças maiores, acima de 7 anos, elas já conseguem ter uma percepção melhor e elas se autoavaliam. Mãe, hoje eu tô mais nervoso. Eu não sei o que é, mas eu tô mais bravo. Elas sabem que ela tá num sentimento maior do que o normal. As pequenas, elas não conseguem. E por não conseguirem, o que elas fazem? Elas explodem.
Tem muitas crianças que estão tendo acesso de raiva, jogam objetos, gritam, não conseguem dormir. Então comece a perceber no seu filho qual comportamento está sendo diferente ultimamente. O que o seu filho tem demonstrado que não está no normal dele. Comece a anotar isso. Anote em qual momento do dia esse sentimento, esse comportamento aparece de uma forma mais intensa. E uma coisa que eu quero que você grave, que você tenha entendimento. Toda emoção, ela gera em nós reações físicas que vão provocar e vão desencadear um comportamento. Então, todo comportamento, ele primeiramente foi desencadeado por uma emoção que o gerou. Então, antes de você dizer que o seu filho está se comportando mal, existe uma emoção que está por detrás desse comportamento. Então, para a gente identificar a causa daquele comportamento, nós vamos precisar mapear qual é a emoção que está trazendo esse comportamento com mais frequência. E mapeando essas emoções, nós vamos alcançar e atingir a melhora desses comportamentos. E vamos conseguir ajudar os nossos filhos a refletirem sobre as suas próprias emoções. Uma dica que eu quero trazer para vocês hoje, eu uso muito em casa, né? Aqui eu tenho até esse baralhozinho e eu quero dizer para vocês que eu vou estar gravando um vídeo para eles também, tá? Então vai ajudar vocês nesse sentido, porque eu vou estar também explicando para eles o que é as emoções. Eu vou estar mostrando para eles este baralhozinho que eu uso muito aqui em casa, com cada sentimento. Então aqui é a raiva, para vocês vai sair invertido aí, né? Mas aqui é a raiva, né? Então em casa, aqui é preocupação. Vocês podem fazer, né? Rostinhos, né? Pode pegar, faz no papel mesmo, com caneta, não precisa de muito, mas vai fazendo, né? Algumas das emoções, olha aqui, ó, alegria. E você começa a mostrar para ele, filho, qual é a sua emoção hoje? Pegue essas emoções básicas que eu falei, né? O medo, a raiva, a alegria, né? A tristeza, o nojo, e comece por elas. E delas vocês vão perceber que eles vão falar outras. Eles vão falar angústia, os mais velhos, a saudade, que são as emoções secundárias. Mas vocês precisam tentar identificar junto com eles o que ele está sentindo no dia a dia. Como é que está essa emoção? E vamos trazer a luz da palavra, a luz da Bíblia. Como é que nós vamos conseguir vencer essa emoção que está nos angustiando, que está nos tirando da nossa neutralidade, do nosso normal, vamos assim dizer, tá certo? As nossas professoras já estão em processo de preparar aulas para as crianças também, os cultos nos domingos, né? Nós vamos estar disponibilizando com temas específicos que vão estar abordando cada uma dessas emoções, né? Neste domingo eu vou estar trazendo essa parte introdutória para vocês, mas a partir dos outros domingos nós vamos estar abordando de forma mais específica cada emoção, trazendo textos bíblicos para as crianças que vão ajudá-los a identificar isso melhor. E queremos que vocês também participem conosco, né? Interajam conosco, para que a gente possa ajudar vocês, para que a gente possa passar por isso junto com os nossos filhos, de uma forma vitoriosa. Precisamos fazer a diferença nos nossos filhos nesses momentos. Não podemos nos comportar como qualquer pai, mas precisamos trazer o destino de Deus para eles, no momento que eles mais precisam de nós, que é neste momento em que o mundo tem parado, nossa vida mudou, mas o nosso Deus, ele não mudou. E nós precisamos transmitir essa segurança para eles, de que o mundo muda, a circunstância da terra pode mudar, mas o nosso Deus, ele é inabalável. E nós temos o Espírito dele que mora em nós. Então nós também poderemos ser inabaláveis. Mas nós podemos sentir, mas não, a nossa emoção, ela não é superior ao que o nosso Deus faz em nossas vidas. Amém? Eu espero que tenha dado um pouco mais de suporte para vocês. Me deem notícias, me deem feedback do que vocês acharam, do que mais vocês precisam. Nós estamos aqui para servir vocês, para servir na vida de vocês, na vida da família de vocês.
Amo muito cada um de vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima.